Vamos começar aí. Pablo Marçal, a menos de um mês das eleições, pesquisa Datafolha indica que o engajamento de Pablo Marçal é 8 vezes a soma dos outros candidatos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Tá incomodando, hein, Marçal? No período de realização do levantamento, entre 26 de agosto e 1º de setembro, o candidato do PRTB teve 32.184.366 interações online. A população da Argentina está interagindo com ele. O resultado foi alcançado mesmo após o bloqueio da principal conta pela Justiça Eleitoral. Quanto mais bate, mais cresce. Enquanto isso, os demais candidatos, todos somados, tiveram apenas 4.200.000 interações. Guilherme Boulos, meu querido Diego Tavares, do PSOL, ficou em segundo lugar, com 2.054.000 interações. Seguido por Tabata Amaral, do PSB, com 1.051.000, Marina Helena do Novo, com 749.000, Ricardo Nunes, do MDB, com 233.000 e José da Atena, do PSDB, com 84.000 interações. O levantamento considera menções em portais de notícias, blogs e fóruns, além dos posts em redes sociais. Muito bem, vamos debater, começando aqui com a Priscila Silveira. Doutora Priscila, eu me recordo muito de um político carismático que dizia: falem mal, mas falam de mim, sempre falem. Então, a questão parece que o Pablo Marçal, se colocar no meio de uma grande polêmica, ele sai da neutralidade e passa no regime de polarização política a ser um player. Boa tarde, Capês, meus colegas de bancada e toda a nossa audiência. Capês, sempre que nós vamos falar do Pablo Marçal, a gente tem que lembrar que ele traz essa questão ligada a online, às mídias sociais, ele já vem disso, um pouco diferente do que nós vimos e observamos dos candidatos, né? E o que mais me chama a atenção é o da Atena e o Nunes, segundo a estatística que você nos trouxe agora há pouco, estarem atrás da Tabata e da Marina, justamente porque eu entendo que, como eles já são políticos, já estão na mídia, não é? Estarem atrás das outras duas candidatas me causou um pouco de surpresa, mas o Marçal, Capês, ele é o showman e ele fala, eu já disse isso em outras oportunidades, vou repetir aqui, ele fala com o povo, ele vai... Então, quando ele fala, ele não fala de coisas que ele vai fazer politicamente, ele quer trazer o povo consigo, ele quer trazer o povo para ele. Nós vimos, até no domingo, o que foi que ele fez aí, usou de não ter subido no caminhão e não subindo no caminhão, ele reverteu a situação e fez com que as pessoas se solidarizassem a ele, e isso fez com que ele ainda se elevasse. E daqui nós vamos ainda observar que ele deve crescer ainda mais. Por quê? Porque ele cutuca, vamos dizer assim, as pessoas batem, e aí ele usa desse tapa para poder crescer. Essa tem sido, pelo que eu tenho percebido, a metodologia que ele vem usando, principalmente aí com relação às redes sociais, ainda que ele tenha sido bloqueado em razão delas. Ele cutuca os seus adversários, insta os seus adversários a falar dele, a falar bem ou falar mal, mas falarem dele, e ele reverte essa situação para crescer, como a gente tem observado aí. Renato Dorga, as redes sociais mudaram completamente a previsibilidade das eleições. Ainda hoje, no almoço, perguntaram a minha opinião, eu falei, é absolutamente impossível fazer qualquer previsão responsável, porque depois que eu vi o Jair Bolsonaro ganhar com 8 segundos de tempo de televisão, uma eleição para presidente, um fenômeno que o Fernando Collor de Mello, em 1989, já havia iniciado antes das redes sociais, como você analisa, como cientista político, o comportamento das redes sociais, o grau de imprevisibilidade que elas impulsionam a uma eleição e, ao mesmo tempo, a redução do campo de debate,
porque as pessoas tendem a se concentrar sempre em imagens muito focadas e rápidas. Sim, sem dúvida, capaz. Boa tarde a todos aí, é um prazer estar sempre aqui com vocês. O Pablo Marçal é um fenômeno de rede social, né? Ele foi construído ali, antes de adentrar na política, ele constrói ali os cursos dele, a projeção dele pessoal pelas redes sociais. Ele chega na eleição com 12 milhões de seguidores, né? Muito diferente dos políticos tradicionais. Os políticos tradicionais, eles fazem a construção dele de rede social e o interesse dos políticos tradicionais à rede social do eleitor é muito menor. Então o Pablo Marçal entra na eleição já com 12 milhões de seguidores. A interação dele vai ser normal, ser maior, não só pelos seguidores, mas também que ele tem uma série de influencers ali apoiando a candidatura dele. Esses influencers postam o material do Pablo Marçal nas páginas deles, isso quadriplica ali e o Pablo Marçal alcança esse índice absurdo ali de interação. Ele é um fruto do novo marketing político, né, da arte do espetáculo ali. O Steve Bannon funda isso com a campanha do Trump em 2016. Isso é reverberado ali no Brexit, depois na campanha do Brexit. E hoje na direita, extrema-direita europeia, isso tem grande quantidade. Na Hungria, na Itália, ali com o Movimento 5 Estrelas, e em alguns outros países também. Então, é um método, você está certo, você não discute quase nada mais, você faz questões para chamar atenção ali, para ter aquela audiência da rede social. Mas tem uma coisa no Brasil que é um pouco diferente dessa lógica Europa e Estados Unidos. O Brasil, ele predominantemente, a eleição ela é definida pela classe C e D. Em São Paulo, ela é definida na classe B2, C1. Mas no Brasil, como geral, é C2D o que define. E no C2D, o uso da internet para redes sociais, ou quer dizer, o uso da política lá, você buscar as redes sociais para informação política, ela é muito menor que na classe B e C. Então você ainda não decide totalmente muitas eleições pelo Brasil só no digital. Aqui em São Paulo, por ser uma cidade cosmopolita e se definir eleição na classe B2, C1, esse fenômeno da rede social é importantíssimo, é essencial e dá essa largada para o Pablo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma discussão um pouco que pobre ali, né, da discussão política. A gente está vendo ali, as últimas 2 eleições presidenciais não se discutiu propostas nacionais. As eleições de governos do Estado se discute cada vez menos também. A eleição da prefeitura, cada vez menos também. O advento da audiência na TV aberta ter caído, então o programa eleitoral gratuito ser muito menos visto cada vez mais, também encurta esse debate. O debate da lei, a definição da lei eleitoral, reduzir o embate só em 30 dias, 45 dias, antigamente você tinha aquelas disputas de 90 dias, também reduz. Então a gente está no momento ali que esses players de rede social, eles conseguem se projetar com um impacto muito grande. Agora, deixa eu aproveitar um pouco mais, nós estamos aqui com uma mesa muito qualificada hoje, e o professor Renato Dorgan é um renomado cientista político. Nós estamos aqui procurando analisar e discutir fenômenos eleitorais, sob o ponto de vista científico e debatendo bastante. A gente sempre ouviu, professor, que nas eleições municipais as pessoas estão querendo creche na porta de casa, saber se vai ter asfaltamento da rua, se está faltando serviço de saúde ou não, de maneira que as propostas de zeladoria, elas são muito importantes. De repente surgem fenômenos que vão batendo as eleições e uma discussão que fica muito temática. Como o senhor analisa a mudança de parâmetro de análise do eleitor, sobretudo na eleição de São Paulo, que é um palco multiforme, que mostra um pouco de todo o país. Ou seja, os fenômenos eleitorais que se processam aqui refletem muito o que acontece em todo o país. Por que hoje a discussão está mais centrada na imagem, nos debates, naquele instante do relance das redes sociais, em vez daquela discussão mais chata, mas ao mesmo tempo com conteúdo substancial, professor? A rede social é o grande
impactador disso, né? A rede social muda isso e estabelece uma nova narrativa. Isso não quer dizer que na eleição municipal não se discuta mais isso. Paulo Marçal, a gente não pode esquecer que ele está aí em torno de 20% a 25% nas intenções de voto, assim como o Ricardo Nunes e o Boulos, né? Então, existe, não que a definição de voto em Ricardo Nunes ou Boulos seja temática, mas ela tem um pouco, ela tem outros argumentos a não ser essa questão mais espetaculosa da discussão de redes sociais. Mas, sem dúvida nenhuma, a rede social hoje, ela interfere demais na mudança dessa narrativa. Antigamente você tinha a discussão nacional ali, que tinha muito essa questão da imagem, tinha a discussão nacional em si, aqueles enfrentamentos ali dos anos 90 e do começo dos anos 2000, ali, principalmente aquele azul versus vermelho, que a gente assistiu muito, principalmente ali de 94 até 2014, existia uma série de discussões temáticas, mas também já tinha a questão do posicionamento ideológico e de imagem. O aceleramento das redes sociais e esse novo marketing político advindo ali, principalmente das eleições americanas de 16, eles trazem esse elemento da imagem e da questão da rede social como espetaculosa, que a gente chama, é a arte do espetáculo. Ela muda um pouco a forma de narrativa e o posicionamento ali vira muito uma questão que não é só o posicionamento ideológico, mas também o posicionamento em relação a várias outras coisas e a arte de impressionar. Então, a diminuição ali, o enfraquecimento, aí é uma discussão sociológica, mas o enfraquecimento do cinema e da TV aberta, ele transfere um pouco para a rede social essa narrativa mais espetaculosa. E daí vem esses candidatos com esse perfil. Eu não consigo ver o Pablo Marçal numa disputa ali por volta de 98, 2002, sim, numa campanha de prefeito de São Paulo. Eu não consigo ver ele discutindo, embora você colocou ali no começo uma frase do ex-prefeito Paulo Maluf, né? O importante é ser lembrado. Não citar nomes. Mas assim, existia uma discussão ali, Maluf, Covas, Marta, existia uma discussão, mais no passado, Franco Montoro... Quer dizer, era um debate. Fernando Henrique, Jânio Quadros, Lula, existia uma discussão de uma série de coisas nacionais. Hoje não, hoje você tem uma diminuição drástica disso, até pelo eleitor. Porque o eleitor também, ele lê menos, ele se informa menos, ele está menos conectado. É impressionante, ao mesmo tempo que ele está mais conectado na rede social, ele está menos conectado com as questões mais profundas. Agora, para também equilibrar esse debate, vou fazer uma pergunta para o Leandro Ferreira sobre o Guilherme Boulos e uma pergunta para o Diego Tavares sobre o Ricardo Nunes, que são os três aí que estão liderando mais. Leandro Ferreira, esperava-se que o Guilherme Boulos, com apoio do PT e do presidente Lula, estivesse mais à frente nas pesquisas. Embora ele esteja ali alternando na liderança, não houve a disparada com que se esperava. E como você avalia isso? Você acha que, em geral, nesse debate, estão faltando propostas e estão sobrando provocações? Ou seja, o pessoal está mais a fim de assistir um reality show do que propriamente um debate que traga interesse para a população. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos da mesa e à audiência da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês novamente no Linha de Frente, né? E especialmente para discutir algo tão importante como as eleições na nossa cidade. Tem gente de outros municípios nos assistindo, né? Mas na própria região metropolitana de São Paulo, o programa de TV que passa é o da cidade de São Paulo. Então, é uma discussão que está à flor da pele, todo mundo debatendo, né? E todo mundo vendo que as eleições em São Paulo caminham para uma situação em que, afora essa popularidade medida aí em relação às redes sociais, nós temos pouquíssima discussão. Vale lembrar que eu acho que o Marçal, né, juntando aqui com o que os meus colegas colocaram antes, ele conseguiu se vender não como um personagem, mas como o próprio tema da campanha, né? De certa forma, esse levantamento que leva em conta outras menções, inclusive das outras campanhas, ao próprio Marçal, né? Ele, na verdade, estava discutindo sequer se o Marçal teria ali possibilidade de ser candidato, qual era a forma com que ele fazia isso, né? E os outros candidatos deixaram de apresentar propostas também. Nós não estamos vendo, apesar de ter o apoio do presidente Lula, por exemplo, propostas
que o PT, por exemplo, historicamente defendeu na cidade de São Paulo, sendo defendidas pelo Guilherme Boulos. Nós não estamos vendo a Tabata Amaral fazendo um conjunto de defesas de assuntos, de temas, que poderiam se valer ali do histórico que tem o Geraldo Alckmin, tanto no estado de São Paulo, quanto os seus aliados na cidade de São Paulo. Então, me parece que o pouco que eu vi de proposta está muito relacionado ali a uma tentativa de escapar dessa dinâmica, mas sem força suficiente, né? E a gente fica imaginando que, de fato, o que o Marçal colocou e pegou na cabeça das pessoas é a história do prédio de 1 quilômetro. Eu fico imaginando quantos Oxos vai ter nesse 1 quilômetro de prédio. No meu bairro, por exemplo, não para de abrir esse tipo de loja. Eu quero saber o que os prefeitos acham disso, por exemplo. Né? Em um raio de 500 metros tem 4 lojas. Imagina um prédio de 1 quilômetro, imagino que vai ter 15, 20. Então, eu fico aqui muito preocupado, gostaria de estar vendo um debate mais forte. Eu acho que não é uma exclusividade da cidade de São Paulo. A gente está vendo a eleição nos Estados Unidos, já é fruto de um reality show, né? Aquela coisa meio coach empresarial que o Trump já fazia há muito tempo, e o próprio João Dória, que tem lá seus pezinhos, não é? Não tem uns pezinhos no Marçal? Ou estou enganado? Tem uns pezinhos lá no Marçal também era um ensaio de coach ali com reality show, né? Então, eu só acho que sobre essa notícia em particular do engajamento, vale uma discussão metodológica aqui. Primeiro, foi antes da suspensão das contas. Segundo, a suspensão das contas ocorreu justamente porque o Marçal estava pagando ilegalmente as pessoas para interagirem com as suas contas, né? Então, não me parece que é um levantamento que deva ser levado a sério, né? Pelo amor de Deus, Leandro. Diego Tavares. Eu não gosto de interromper a sua primeira fala, mas... Diego Tavares, você nem deu boa tarde para a nossa audiência ainda. Boa você tarde, não vai, por favor, Leandro. me atravessar aqui. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Para mim, você deu boa tarde. Vamos deixar o Leandro terminar, e aí por favor. A hora que você for falar pela primeira vez, você se dirige à audiência para dar boa tarde também. Nossa, e aí... autoritário. Ficou nervoso. E você pode ver... que o esquerdista se revela. Eu vou passar aqui para o último ponto para deixar o Diego Tavares cumprimentar vocês, tá? O bolsonarismo, que é muito ativo na internet, está com o Marçal. Basta ver as nossas redes sociais. Basta ver o chat aqui da Jovem Pan. Por mais que o Bolsonaro esteja fazendo o teatro do Ricardo Nunes, o bolsonarismo está, o real da internet, com o Paulo Marçal. Ou estou enganado? Diego Tavares. Muito bem. Olha, nós vamos ouvir agora o nosso querido Diego Tavares. Eu não conheço se a proposta de 1 quilômetro é bom ou ruim, precisaria até a África para saber, antes de criticar. Não sei também onde estão os pés do João Dória. Eu sei que ele tem uma cabeça privilegiada. Agora, eu queria perguntar aqui para o meu amigo Diego Tavares. Quem tem a máquina na mão numa eleição municipal e não sofre um grande desgaste ao longo da gestão, como é o caso do Ricardo Nunes, normalmente tem mais chance. Ele tem uma base partidária muito maior, ele tem uma série de vereadores em campanha pedindo voto para si próprios e também para ele. Ele tem ali a mídia, não tem inauguração de obras, mas ele tem algumas questões que ele pode, nos atos de gestão, como prefeito, estar permanentemente junto à mídia. E, no entanto, não decola. E um candidato como o Pablo Marçal, que praticamente não tem nada a não ser esse engajamento nas redes sociais, ele está praticamente passando o Ricardo Nunes. Ao que você atribui? Novamente, o Renato Organ, cientista político, já fez esta análise, mas será que a zeladoria está perdendo espaço para uma postura mais, eu diria assim, de antineutralidade? O país está polarizado. Numa polarização, o neutro, o que é nem aqui, nem cá, nem tem espaço ainda? Ou será que vamos continuar sempre nessa dicotomia direita-esquerda? Bom, vamos lá, Capês. Primeiramente, cumprindo aqui a ordem de Sua Excelência, o ditador desse programa, Leandro Ferreira, desejo uma boa tarde aos meus colegas de bancada e também à nossa estimada audiência aqui do Linha de Frente. Tudo bem. Brincadeira, viu, Leandro? Eu sei que você é um cara super democrático e tal como a política de São Paulo está espetacularizada, isso aqui também faz parte do nosso show, né? Ter esse debate acalorado aqui. Não vem, não. Bateu. Não vem com essa... Discordamos de muitas coisas, mas sempre temos um bom café ali na Dirce depois do Linha de Frente. Muito bem. E, Capês, a respeito do Ricardo Nunes, eu acho que a zeladoria da cidade está perdendo para o show.
Porque, de fato, Renato Dorgan aqui fez uma análise precisa a respeito do cenário. Hoje, o que vende no campo político, hoje, aquilo que o eleitor está esperando, não é mais a proposta. Sinto muito, não é. O eleitor não quer ouvir propostas. O eleitor ouviu propostas em todos os últimos processos eleitorais e, ao longo dos mandatos dos seus políticos eleitos, ele não viu essas propostas serem cumpridas. Então, o eleitor hoje sim está interessado no show e é esse show que o Pablo Marçal está entregando e, infelizmente, os demais candidatos não. E isso mostra, de fato, se mostra nesse fenômeno interessante do prefeito Ricardo Nunes, que tem um arco de alianças gigantesco, 12 partidos, salvo engano. Eu ouso dizer aqui, eu não me lembro, na minha vida acompanhando as eleições, de ter visto um arco de aliança tão grande quanto o que o prefeito Ricardo Nunes formou agora nessa eleição. Mas justamente ele esbarra nesse bom mocismo, nisso que é até uma propaganda do partido do prefeito, o MDB, que é eu estico os braços para os dois lados, eu alcanço tanto a direita quanto a esquerda, eu sou um político que consegue dialogar com todo mundo. O eleitor está deixando claro que não quer isso, o eleitor quer o posicionamento. E aí, o Pablo Marçal, por mais que não tenha dado propostas, por mais que não tenha apresentado publicamente o seu plano de governo, por mais que não tenha dito o que ele vai fazer para resolver o problema da poda de árvore, do buraco no asfalto, da vaga de creche, o Pablo Marçal está entregando, ele está capturando o sentimento antissistema que já toma conta da população brasileira desde que lá em 2016 começou a ascender a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é um fenômeno muito interessante que tem que ser analisado sob a ótica da ciência política, porque é a quebra de um paradigma. Nós temos 40 anos de estudo de ciência política que mostram o perfil do eleitor paulistano. O eleitor paulistano sempre foi um eleitor de centro, que vez elege a direita, vez elege a esquerda e que sempre mostrou o seu voto como um voto muito pragmático. Nessa eleição, tende a fazer diferente e esse empate triplo com o Pablo Marçal e num contexto de um debate pouco propositivo é exatamente a prova cabal dessa mudança do perfil do eleitor aqui da nossa cidade. Muito bem, mas o Renato Dorgan está aqui, ele sabe disso. Nas eleições em 2024, essa questão nem direita nem esquerda para a frente não funcionou. Então, é questão de que eu não sou nem isso nem aquilo. Você falou 22, né, Fernando? 22, perdão. 22. O Rodrigo, né? Isso, o Rodrigo Garcia, eleição para governador em 2022, obrigado. Para o Tarcísio de Freitas, amplamente assumido como de direita, derrotou o Rodrigo Garcia, que era mais de centro, nem direita, nem esquerda. Então, essa questão de não assumir um dos lados, pelo menos na última eleição, não funcionou. Vamos aguardar. São fenômenos políticos. A Jovem Pan continua aqui acompanhando e discutindo cientificamente fenômenos eleitorais que podem acontecer e, é claro, com o foco centrado nos candidatos que estão liderando. Inclusive, esse tem sido um critério até em algumas redes para selecionar a presença em debates. Mas